Bom dia, Bom dia, tudo bom, terceirão? Tudo certo com vocês? tudo certo. Tá bom, estamos bem? Ai, pessoas, e aí, como é que estão os estudos de vocês? Como é que estão as provas da semana? Muita coisa, muito assunto, muito conteúdo, muita prova. O pessoal que tá botando a vida em dia essa semana aí, na semana passada, a prova de segunda chamada, a prova de recuperação, tá há 3 semanas assim, tá salgado o negócio, então deve estar sobrecarregado, né? Bom dia, Camille. Bom dia, Mariana. Bom dia, Julia Vengartner. Dona Nicole, bom dia. Deixa eu ver quem é que mais está por aqui. Lucas Gonçalves, Tainá, bom dia. Bom dia, Beatriz. O Andrea, bom dia. Tudo bom com o Mano, Andrea? Tudo certinho? Bom dia, Dona Bruna. Bom dia, Gabriel Fujiwara, tudo certo? Como agora vocês estão na mesma sala, eu acho que tem o Gabriel Costa e o Gabriel Fujiwara Costa, né? É isso, não tô confundindo, né? Bom dia, Patrick. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Patrick, o mano agora tá vindo à aula, viu? Bom Finalmente, dia. já era a hora. A gente meio que caçou ele aí. Bom dia, Eric. Acho que foi você que me deu bom dia aí, né? No microfone? Foi. Foi, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Bom dia, Eduarda. Minha. Tá um pouquinho travada agora a minha setinha aqui. Deu. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Deixa eu ver aqui. O seu Luiz Carlos. Bom dia, Luiz. Tudo bem? A Maria Eduarda Stramoski. Bom dia. A Aline. O Lucas Martins. O Léo. O seu Vinícius Scheidst. Quem mais? A Wanda respondeu que o Mano, o Emer tá bem. Então tá bom, manda um abração da prof pra ele, tá? Tô tentando subir a minha barra aqui. Aí meu computador tá meio malvado comigo. Aqui, tem mais pessoas aqui em cima, ó. Tem a Maria Clara Milbstedt, tem a Natália. Oi, Natália. Tem que fazer a chamada de vocês, porque hoje a sala tá assim, ó, do jeito que eu gosto. Acho que eu perdi alguém pra cima, deixa eu ver. Não, Eduardo. O Igor já tinha dado um oizinho pra mim, né, Igor? Então vamos lá, pessoas, vamos fazer uma chamadinha rapidinho. Porque hoje eu tenho assuntos com vocês e a gente tem avaliação hoje também. Igor, aquela pergunta que você tinha me feito lá da... Lembra que você tinha comentado comigo de uma... da 18? Opa, tô reconectando. Olá, meus queridos, estou reconectando. Olá, terceirão, eu estou reconectando. Acho que deu uma queda.
Caí, mas já voltei. Depois da Wanda aqui, do Luiz Carlos, o Eric, o Caio. Bom dia, Caio, Júlio. Tem uma galerinha aqui. Nossa, que coisa boa, que sala cheia, que delícia, que coisa boa. Seu Bernardo, seu Marcelo Murilo, Kaique, bom dia, Kaique. Larissa, Henrique, olha, Luiz Otávio, bom dia, dona Ana. Pessoas, oi, Luiz Felipe, nossa, que coisa boa, cara, a sala vai ficar assim, ó, minha chamadinha vai ficar linda. Que coisa boa vocês aqui. E eu fico imaginando a gente tudo na sala junto. Não pode, né? Todo mundo junto, só se fosse no ginásio. Ah, podia ser, eu podia dar aula pro terceirão lá na quadra, o que vocês acham? Né? A gente podia fazer isso, ó. Pessoas, olha só. Na apostila, só por dúvida, tá? Na 4B, quando a gente fala de indústrias lá, tem uma questão, o Igor tinha me chamado a atenção na página 23, lá a última questão da página 23, a 8.18, no gabarito fala que a correta é a letra D, tá? Mas a prof estudou bastante essa semana essa questão e a correta ali, Igor, é a B mesmo, tá? Não é a D, tá? Eu tava olhando, eu fui olhar lá, pesquisar sobre a Albânia, sobre a Hungria. Ali na letra D fala que recentemente a União Europeia vem estimulando a Hungria e a Eslováquia, a República Tcheca, a Albânia e a Romênia para ingressar na União Europeia com medo da Rússia, né? Medo da influência da Rússia. Mas eu estive olhando, a Albânia tá essa semana ainda... Desculpa, esse ano ainda, dia 24 de março, foi a última investida dela. Ela tá penando, sofrendo assim, ó, para tentar entrar, né? Cada vez que ela parece que ela vai entrar, agora ela é uma candidata oficial. Cada vez que ela parece que ela vai entrar, a Alemanha vai lá e intervém fazendo mais um monte de exigência. Então não tem esse estímulo, não. Eles é que estão tentando espernear para entrar, mas está difícil, tá? Então a correta mesmo é a letra B, tá? A letra B fala que a União Europeia é uma das zonas mais ricas do mundo. Entretanto, existem sim disparidades internas, né? A gente sabe que a Grécia, Portugal, Espanha e outros países não estão tão bem assim financeiramente, né? Apesar de ser um bloco mais rico do mundo, a gente sabe dessas disparidades, tá? Que foram agravadas com recente ampliação de seus membros. As mais recentes mesmo, são esses países que agora, nos últimos anos, têm apresentado esses problemas econômicos. Tá, Igor? Respondi? Igor? Certo. Tá. Obrigado, professora. Era bem isso mesmo que eu estava com dúvida. A prof já olhou eu li um monte de artigo essa semana sobre os países ingressantes do bloco, tá? Não tem ninguém estimulando, eles estão esperneando para entrar, mas não tem esse estímulo assim, tá? Opa, eu tava com a câmera fechada, deixa eu abrir aqui, peraí. Meu computador hoje tá de briga comigo, porque olha, tô tentando. Agora sim. Então, pessoas, a nossa prova hoje, ela traz essa parte aqui da 4B, que fala justamente sobre as indústrias, sobre as questões, toda essa parte de indústrias e aquele comecinho da Europa lá no final. E a parte da 5A a gente já viu, a parte da geologia, mas nós vamos dar uma passada hoje rapidinho. Deixa eu só fazer a chamada, já estava esquecendo. A parte que já martela desde sexto ano, eu já conversei com vocês sobre esse assunto, primeiro ano eu já conversei com vocês sobre esse assunto. É um ou outro termo de novidade para vocês
nessa parte de geologia, tá? Então, vamos lá? Ana Carolina da 3em. Apesar de você já ter Aqui, me dado... prof. Oi, Aninha. Apesar de você já me dado bom dia, eu quis que colocasse aqui, presente ou coisa assim, que aí fica gravado lá no sistema de vocês, tá? Beatriz Carina. Eu nem sei se a Bia gosta de ser chamada de Beatriz Carina. Parece assim quando a mãe tá dando bronca, né, Beatriz? Beatriz Carina. Ó. Oi, Bia. Caio. Não, Caio. Desculpa, eu pulei a Bruna, né? Bruna nem Cuca. Bruna, Caio. Bruna tá aí? A gente tinha dado oi lá em cima. Bruna? Vou deixar um risquinho aqui no nome da Bruna por enquanto. Davi. Oi, Bruna, já botei ok. Davi não. Davi, Stephanie Correia. Não. Gabriel Garcia, não. Henrique tava lá, já me deu oi. Oi, Gabriel, já botei presença pra você também aqui. Henrique também já tá ok. Igor, bom dia, Igor. João Vitor Rolim. Não. Júlia Pierre. Será que a Júlia conseguiu entrar? Tava resolvendo os negocinhos dela lá. Kaique, bom dia, seu Kaique. Sabe que eu senti tua falta na aula passada, Kaique? Eu estranho quando você não tá na aula, sabia, Kaique? Mesmo se você não falar nada, você é tão certeiro assim, ó. Larissa. Coloquei sim, Caio, tá ok. Lauro. Oi, Lauro. Tudo bem, Lauro? As últimas 2 aulas você não pôde assistir, né? Lucas Araldi. Lucas Dutra. Lucas Martins. Presente. Quem me respondeu foi Martins, né? Isso. O Dutra não tá por aí? Tá. Lucas Gonçalves. Presente. Olá, Lucas. Luiz Carlos já me deu bom dia Oi. lá em cima. Luiz Carlos tá aí, né? Luiz Felipe. Olá, Luiz Felipe. Marcelo. Natália Basqueira. Oi, Natália. Nicole. A Nicole já tinha dado oi lá em cima também. O seu Patrick já tinha dado oi também. Tainá. Tudo bem, eu vou dar ok pra você aqui, tá, Lucas? Já dei aqui, já dei ok aqui na sua presença. Vinícius Scheidt. Presente, professora. Olá, Vinícius. Dutra, fica tranquilo que eu já arrumei o teu aqui. Aline me deu bom dia também. Olá, Aline. Bernardo. Bernardo. Ai, vou deixar risquinhos aqui pra vocês enquanto vocês não me dão um ok aí, tá? Aline, Bernardo, Brian. Camille. De nada. Camille, eu tinha dado oi lá em cima. Acho que foi a primeira a dar bom dia hoje. Camille. Ô, professora, estão colocando ali no chat. A Camila, o Bernardo, a Aline. Ai, ô... Eric, você faz um favor pra mim? O meu chat tá travado. Eu tô com a barra lá embaixo e não tá subindo. Só confirma pra mim. A Camille tá aí? O Brian também? Não, o Brian não tá. Tá, o Brian não. A Camille sim. O Bernardo sim, né? A Cecília. Sim. Cíntia. Sim. Daniele. Sim. Que engraçado, meu chat tá travado, ele não anda. Duda. Eduarda. Sim. Emily.
Emily não? Sim. Emily sim. Eric? Eu. O Eric, na última aula você também não tava. Não, eu justifiquei que eu não ia poder participar com a professora. Mas foi só aquela. Agora as próximas vai dar certinho. Tá. Gabriel. O Gabriel de Abreu. Pinto, não tá aí? Não. Gabriel Fujiwara. Também não tava na aula, na última aula, né? Gabriel Fujiwara. O Fuji tá. Gabriel Guilherme, já ia falar. Guilherme. Guilherme tá aí? Não. O Guilherme já faz umas aulas que ele não tá vindo. Júlia Paiva, Júlia Sayumi e Júlia Vengartner. Quem tá aí, Eric? Fala pra mim. Alguma das três? Agora que entrou pra mim a Cecília e a Cíntia. Não, nem a Júlia Vengartner, nem a Júlia Sayumi e nem a Júlia Paiva. Nenhuma das três. Júlio tá aí. Júlio? Eric, você tá vendo o Júlio aí? Oi, alguém tá me ouvindo? Olá, pessoal, alguém tá me ouvindo? Acho que a gente travou de novo, será? Opa, eu achei melhor sair e voltar porque eu tinha travado de tudo, assim, ó. Tá, pessoas, olha só, tá com falta comigo aqui ainda. A Júlia Paiva, a Júlia Sayumi e a Júlia Vengartner. Alguma dessas? Oi, A Júlia Sayumi colocou lá. Sayumi. E a Vengartner também. Vengartner. A Júlia Paiva não, né? A Paiva não. A Paiva não colocou. O Júlio também tá aí, já tinha dado ele lá em cima, né, Júlio? Sim. Kiara tá por aí? Kiara não. Não. Leonardo não. Letícia, Luiz Otávio. Algum dos dois, Eric? Luiz Otávio tá. Letícia não, Luiz Otávio sim. Manuela Maria Milbstead. A Maria Clara tá. Tá. Maria Clara Soares. Não. Maria Eduardo Stramoschi, que já tinha dado bom dia lá em cima, tá por aí? Sim. Mariana, Samara e o Andrea. A Mariana, a Andrea e a Samara estão. Tá. Eric, muito obrigada pela ajuda, tá? De verdade. De nada. Pessoas, eu não sei o que tá acontecendo assim, ó, tá meio ruinzinho a internet hoje. A minha internet, na verdade, até eu olhei ali agora, ela tá bem legal. Algum problema, de repente, no sistema, não sei. Pessoas, olha só. Recapitulando. Nós temos 4,6 bilhões de anos o nosso sistema. O nosso universo tem em torno de entre 12 e 13 bilhões. O nosso sistema solar, que tem o Sol como estrela principal, como astro principal, tem 4,6 bilhões. Nós temos alguns conceitos importantes que explicam a história geológica da Terra.
Então, nós sabemos que nós já tivemos com todos os nossos continentes formando um único só continente chamado Pangeia. Em torno dele nós tínhamos o Pantalassa. Sabemos que esse continente se partiu em duas partes, Laurásia e Gondwana. Gondwana ao sul, Laurásia ao norte. Falamos ali do nosso quadrinho do tempo geológico e que alguns cientistas estão entrando com novos vocabulários, né? Existem termos sendo discutidos pela ciência, né? Para poder definir, não é o tempo do ser humano no tempo geológico, tá? É desde quando o ser humano começou a fazer grandes alterações, tá? Porque, na verdade, essas classificações de mudança de idade, de períodos, elas são sempre feitas a partir de alguma marca importante, alguma mudança importante. Então, eles acreditam que a partir principalmente do surgimento das indústrias, então a partir da Revolução Industrial, nós passamos a modificar com mais evidência algumas características do nosso planeta. Então, alguns cientistas estão chamando esse período, a partir das grandes mudanças dos seres humanos, de antropoceno, e alguns estão chamando de quinário ou tecnógeno, os termos que estão sendo discutidos pela ciência, para ver se realmente vão ser adotados ou não. Lá na página 3, nós vimos sobre minerais, então que são essas substâncias inorgânicas encontradas na natureza, que surgem a partir de processos físicos, processos químicos. Vimos que rochas são agregados de minerais, um tipo ou diversos tipos. Pedra é o termo popular para definir rocha. Se você for em algum momento fazer algum trabalho acadêmico, você tem que colocar o termo rocha e não o termo pedra. Claro, quando a gente está se referindo à parte geológica, né? Quando é, de repente, um assunto de, sei lá, literatura, português, que tem um outro viés, uma outra observação, aí você usa o termo pedra mesmo, tá? Minério é todo mineral que, a partir da sua extração e da sua comercialização, ele vai gerar renda. Jazida, a gente pode chamar jazida de jazida de carvão, mina de carvão, banco de carvão, depósito de carvão, né? Então, na verdade, aonde você encontra um grande acúmulo de um tipo de minério, a gente chama de jazida, tá? A classificação das rochas em 3 grandes grupos: magmáticas, sedimentares e metamórficas, sendo as magmáticas o magma que resfria. Basicamente é isso. Se o magma resfria ainda dentro da crosta, a gente chama de plutônica, ou a gente tem os outros termos ali, ó, infusiva ou intrusiva ainda, tá? E se ela sair de dentro da crosta, se o magma sai de dentro da crosta, se transforma em lava, né? Porque fora da crosta é lava, e ele resfria fora da crosta. Bom dia, Maria Clara. Aí a gente chama de rocha também magmática, só que aí vai ser efusiva, vulcânica ou extrusiva, tá? Soares, deixa eu só corrigir o teu aqui, Soares. Pronto, já dei ok, tá? Quanto às rochas sedimentares, o que a gente viu de diferente do que a gente já tinha visto lá no 6º ano, do que a gente tinha visto no 1º ano, de acordo com a sua composição, na página 3, ela pode ser detrítica, que é quando você tem material rochoso de sedimentos, de pedaços de outras rochas, como por exemplo o arenito. Ela pode ser orgânica, quando é formada de acúmulo principalmente de matéria orgânica, como por exemplo o carvão, o xisto. E ela pode ser química, como é o caso das pedras de sal, né? A salgema, que é, por exemplo, naquelas regiões onde você tem uma água bem salgada, que quando a água evapora, vai acumulando o sal e formando a salgema, tá? As rochas sedimentares, é nela que nós encontramos os fósseis. Quando tem acumulado material dos sedimentos, junto vai acumulando a matéria orgânica, junto vai acumulando vestígios orgânicos. Então, é na rocha sedimentar que você vai encontrar fóssil, é na rocha sedimentar que você vai encontrar o combustível fóssil, tá? Por isso, quando a Petrobras vai fazer sondagem, ela vai buscando as áreas sedimentares. Se ela desce uma perfuratriz e só encontra rochas magmáticas ou metamórficas, esquece, né? Que mais? Nós vimos ali todo o ciclo da rocha. A rocha ela pode passar por diversas etapas
Ela pode ser magma, resfriar, virar rocha magmática, ela pode virar sedimentos, voltar, ser rocha sedimentar, virar rocha sedimentar. Então, a rocha pode estar em diversas fases desse ciclo hidrológico. É como se fosse o ciclo da água, só que o ciclo que é chamado de petrológico ou ciclo da rocha, ele tem um tempo muito maior do que o ciclo hidrológico. Nós falamos na última aula também das camadas que formam a Terra. Basicamente é núcleo, manto e crosta, porém a gente pode subdividir o núcleo em duas partes, o manto em duas partes. O núcleo, lembrar que o núcleo na parte de dentro, ele é formado, o núcleo mais interno, né? O núcleo interno ele é sólido e ele é formado principalmente de níquel e ferro. Nós temos depois o núcleo externo, que aí sim ele tem fluidez, né? Aí ele tem uma fluidez maior, né? O externo, ele realmente é mais líquido. Nós falamos também do manto, o manto inferior e o manto superior. No manto superior, a última partezinha do manto superior, aonde a crosta desliza, é chamado de astenosfera, é um nome esquisito, né? A astenosfera é a parte superior do manto, aonde as placas tectônicas deslizam, tá? Falamos do movimento do magma dentro da crosta, que é circular, é um movimento convectivo. Ouviu a palavrinha convectiva? É porque tem aquela história do aqueceu, subiu, resfriou, desceu. Aqueceu, ficou leve, sobe. Resfriou, ficou pesado, desce. Dentro da crosta, a gente observa abaixo da crosta, o manto, ele está nesse movimento contínuo, nesse movimento circular, que faz com que as placas tectônicas em cima sejam empurradas, sejam movimentadas. Vimos ainda que a crosta ela pode ser subdividida em inferior e superior. A crosta inferior, ela é chamada de cima, lembra de magnésio, né? Esse mar, então é silicato de magnésio, principal substância, mas também nós temos a crosta superior, que é chamada de cial, silicato de alumínio. Apesar de ter outras composições, mas o que predomina na inferior é magnésio e ferro, e o que predomina na superior é o silicato de alumínio. Ainda, a cial é constituída pelo solo e subsolo. Solo é mais a parte que já desgastou das rochas e os sedimentos. O subsolo, você encontra mais a rocha matriz e uma camada de rocha de blocos, né, já quando começa a ter o desgaste, mas tem blocos maiores. Que mais? Falamos do equilíbrio isostático, que é também chamado de isostasia. O magma ele tem essa fluidez. Então, quando eu ponho alguma coisa mais pesada em cima dele, essa coisa mais pesada afunda. Se o mais pesado afundar, o mais leve, né, vai fazer uma compensação. Então, dependendo, é como se fosse quando você põe alguma coisa dentro da água, né? Tem uma compensação, um equilíbrio. Se uma parte que está em cima do magma se torna mais pesada, por acúmulo de sedimentos, de repente uma erupção vulcânica, ela vai afundar e pesar. Se ela vai sofrendo desgaste, esse material vai saindo de cima dela, ela vai se tornar mais leve, ela vai soerguer, não falam erguer, eles falam soerguer, como é o caso da Noruega, tá? E depois nós começamos a falar também de que entre as camadas da litosfera, nós temos uma área de transição entre uma camada e outra, que é chamada de descontinuidade, tá? Ainda, paramos ali no agente do relevo. Nós temos agentes internos e agentes externos. Entre os agentes internos, lembra que relevo é o formato da superfície da Terra, o desenho da superfície da Terra. Nós temos interno, vulcanismo, vem de dentro da Terra, o magma provoca formações no relevo. Nós temos montanhas feitas de material vulcânico. Nós temos, né, então o vulcanismo ele é uma força que vem de dentro e vai alterar o formato do relevo da Terra. Nós temos o tectonismo. Tectonismo é o movimento de placas. Por exemplo, duas placas se esbarrando, elas vão se
amassando, dobrando o território. Aqui em cima vai ter formação de montanhas, vai ter orogênese, formação de montanhas. Então, o tectonismo é um movimento de placas, tanto na horizontal, que são essas placas sendo movimentadas pelo movimento convectivo, como também o movimento vertical, que é justamente desse maior peso ou menor peso que faz com que as placas movimentem-se de forma vertical. Falamos ainda que uma outra força que, aliás, essa parte eu não tinha falado ainda, né? Uma outra força interna que acaba mudando o relevo são os abalos sísmicos, popularmente chamados de terremotos, tá? Ou ainda a gente pode chamar de sismos. A tectônica de placa, a teoria que explica essa movimentação de placa começou com Alfred Wegener. Wegener lá em 1910, mais ou menos, 1912, ele lançou uma teoria. Depois de analisar o formato dos mapas, ele viu que alguns países se encaixavam como se fosse quebra-cabeça. Ele saiu viajando pelo mundo e foi pesquisando se dois países que no mapa parece que se encaixam, a borda deles tem que ter coisas semelhantes. E ele saiu viajando pelo mundo e realmente comprovou. Por exemplo, que o material que tem na parte geológica do Brasil se encaixa no material geológico que tem na África. E aí ele começou a defender uma teoria, então, que um dia a gente teve todo mundo junto num único continente, daí é que surgiu a ideia do Pangeia. Porém, apesar dele dizer que a gente ele observava os vulcões, opa, embaixo da crosta tem esse material ali viscoso. Então, nós somos uma casca boiando em cima daquele material viscoso, do magma. O que ele não conseguiu explicar? Por que a placa se movimenta? Ele achava que a gente estava boiando à deriva, por isso que a teoria ficou deriva continental, tá? Os continentes estariam derivando em cima do magma. A teoria dele foi aprimorada só em 1950. Ele morreu sem ter a teoria dele comprovada. Em 1950, aí sim, depois de entender esse movimento convectivo, aí conseguimos então explicar que justamente esse movimento de placa se dá pelo movimento convectivo do magma, tá? E aí a gente teve lá no final do período Jurássico, a Pangeia se partiu em Gondwana ao sul, em Laurásia ao norte, e aí sucessivamente fomos rompendo pedaços e deslizando para outras áreas, né? Sobre os movimentos que alteram o relevo, o tectonismo. O tectonismo a gente tem dois tipos, os movimentos epirogênicos, que são os movimentos verticais, e os orogênicos, que são os movimentos laterais, né? Horizontais, na verdade. Os epirogênicos, eles não têm alteração de estrutura das rochas, né? É um movimento muito mais lento do que o movimento orogênico, e ele se dá, então, por blocos erguendo ou blocos afundando. Já o orogênico, ele é um movimento Lembra que nós estamos falando de assuntos geológicos. Quando eu falo mais rápido, o mais rápido, 1 milhão, 10 milhões de anos, comparado com o tempo da Terra, é mais rápido, tá? Mas existem até movimentos orogênicos que são bem súbitos, como a gente tem lá na região da África, onde nós temos placas se separando na região da África, existem hora que abre algumas crateras, alguns... como é que eu posso falar? Na cratera, como é que é? Duas placas separando e entre elas forma abismos. Tem um outro nome ainda que seria o mais ideal. Enfim, os movimentos orogênicos, eles são mais rápidos que os epirogênicos e eles são horizontais. Nós temos choques de placa, que acabam formando montanhas. Nós temos separações de placa, e aí entre separação de placa, o magma vem e ocupa, mas ele fica um pouco mais baixo, ele forma uma crosta mais nova, mas é mais baixa. Que mais? E nós temos ainda aquele outro movimento que é uma placa raspando pela outra, e acaba provocando terremoto, acaba provocando também desgaste da borda, tá? Então, o tectonismo é o movimento de placa e ela vai alterar o formato do relevo. Vulcanismo, tectonismo. Quando eu falo desses movimentos do tectonismo, vocês têm que lembrar que a gente já falou sobre os limites de placa. Aqui na apostila de vocês, ele fala, primeiro aqui, ó, na página 7, de área de divergência, é o limite divergente, quando as placas estão se separando. Quando a placa se separa, que o magma vem e ocupa esse espaço,
pode, se for no fundo oceânico, ou se na sucessão de muitas vezes isso acontecer, a gente vai acabar tendo o mar ali invadindo, no fundo vai ficar a cicatriz, da onde as placas estão separando, vai ter uma cicatriz. É a última vez que abriu e o magma subiu. Então vai ter uma cicatriz, como se fossem montanhas mesmo feitas a partir de magma dessa separação. Essas cicatrizes, essas montanhas que estão lá abaixo, dentro do oceano, são chamadas de dorsais. Tá? Lá na página 7, olha ali, ó, formam verdadeiras cordilheiras, porque cordilheira é um conjunto de montanhas. Como fica uma marca contínua, praticamente contínua, fica como se fosse uma montanha contínua, eles podem chamar também de cordilheiras meso-oceânicas. No caso da dorsal que tem entre o Brasil e a África, a nossa dorsal é dorsal, meso porque está no meio, atlântica, porque está no Oceano Atlântico, tá? Então, lá na página 8, tem aqui essa imagem aqui, ó, dessa cordilheira mesoatlântica, dessa dorsal mesoatlântica, em função da separação da África da América do Sul ali, né? Quando a gente está em limite divergente. Quando nós estamos em limite convergente, o que pode acontecer é, um limite convergente, uma placa pode entrar embaixo da outra. Quando ela vai para debaixo da outra, ela acaba encostando o magma aqui embaixo. Então, ela entra por debaixo da outra até tocar no magma aqui embaixo. E quando ela toca no magma aqui embaixo, ela derrete essa ponta. Vai derretendo essa ponta que está entrando para debaixo da outra. Essa zona de derretimento, de ducção, dessa placa que está se enfiando por debaixo da outra, é chamada de área de subducção. Está lá na página 8, ó, subducção, quando as placas se chocam e uma entra por debaixo da outra, toca no magma e acaba tendo ducção, derretimento, ela derrete. Então, é um encontro destrutivo, né? Ainda, quando nós temos encontro placa tectônica, em vez de uma entrar para debaixo da outra, a gente pode ter um encavalamento, né? As placas são, às vezes, quando são de mesmo peso, como é o caso da placa europeia, o nome dela não é europeia, o nome dela é placa euroasiática e a indo-australiana. Quando essas duas placas se encontram, elas encavalam uma por cima da outra. Não é que ela está enfiando para baixo, ela está subindo para cima da outra, encavalando. Chamamos um processo de cavalgamento, né? Ela cavalga para cima da outra. Quando você tem isso, esse cavalgamento, também vai ter alteração no formato e relevo lá em cima. A gente chama de obducção, tá? Subducção e obducção quando encavala, tá? Quando tem o cavalgamento por cima, tá? Então, lá na página 8 tem lá, ó, obdução, quando uma placa sobe para cima da outra, né? É arrastada para cima da outra. Então, é chamado de cavalgamento, tá? Que mais? O Himalaia é um cavalgamento. E o transcorrente, também chamado de conservativo, aquele limite onde uma crosta está raspando na outra, né? Que mais? Essa página aqui, olha só, mostra o ciclo de fogo do Pacífico. Aqui, ó. Deem uma olhada só. Esses pontinhos pretos são as áreas de risco de terremoto. E os triângulozinhos vermelhos são as áreas de vulcanismo, tá? Se vocês observarem, nós temos aqui, nessa região aqui, ó, essa área aqui, na verdade, ela é a continuação dessa área aqui, né? Isso aqui, ó, isso, juntamente com essa ponta aqui, é o Oceano Pacífico e na sua borda é onde a gente tem o maior número de vulcões e o maior risco de terremoto. Então, essa área é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Que mais? Alguns cientistas não concordam muito como é que a gente pode contabilizar o número de vulcões no mundo. Alguns contam por chaminés, por cones, outro por sistema, que tem diversas saídas, mas aqui na nossa apostila traz que nós temos em torno de 450 vulcões em atividade, tá? Os abalos sísmicos dos terremotos, o que vocês precisam saber? Abalo sísmo, terremoto, vocês precisam saber do hipocentro, aonde começa a liberar energia lá dentro da crosta onde ela tem o choque, por exemplo, lá dentro, onde a liberação de energia começou a acontecer, é chamado de hipocentro.
Essa energia, ela vai passando pelas camadas da Terra, né, pelas camadas, até chegar pelas camadas da crosta, né, até chegar lá em cima na superfície. Aonde o terremoto começa a ser espalhado, lá na crosta, na superfície, aonde surge a liberação de energia na superfície, é chamado de epicentro. Quanto mais perto do epicentro você estiver, mais você vai sentir o tremor. O hipocentro dentro da crosta, o epicentro lá na superfície. Esse hipocentro, se ele estiver acontecido mais raso, vai chegar mais energia em cima, vai ser um terremoto maior. Quando o hipocentro é mais profundo, vai ter mais camadas para essa energia passar, acaba perdendo um pouco de força e quando chegar na superfície vai dar um terremoto mais leve. Então, quanto mais interno for o hipocentro, menos energia chega em cima, tá? Aí, terremoto, pessoas, nós estamos acostumados a falar da escala Richter, que é a escala mais comum, que mede a magnitude do terremoto. O que significa? Quanto que liberou de energia. Existe a escala a escala de Mercalli, que é uma outra forma da gente mensurar o terremoto. Ó, eu posso mensurar pela magnitude, aí a escala Richter, que vai a princípio de 0 a 10, mas 10 não é o limite. A gente nunca teve um terremoto que chegasse a 10, na verdade, né? A gente teve o 9.6 em Valdívia, no Chile, que foi o maior registrado até hoje. Mas nós podemos calcular também o terremoto pelo efeito causado, pelo estrago causado. E aí existe a escala de Mercalli, né? Que foi Giuseppe Mercalli que fez essa escala, que ela mensura o terremoto de acordo com o grau de destruição que ele provocou, certo? Então, a mais comum é a de Richter, mas também vocês ficam sabendo que mede a intensidade sísmica através do estrago. Ainda, pessoas, nós temos lá os agentes externos na sequência, que é a 5A. Dá uma olhadinha lá. Nós temos erosão, intemperismo, transporte e acumulação de sedimentos. Os agentes externos que vão modificar o formato do meu relevo, tá? Esse assunto também a gente já viu no 6º ano, já viu no 1º ano, é mais uma revisão com alguns pequenos aprofundamentos, tá? A erosão, nós temos erosão. Principal agente erosivo é a água. Aqui na apostila de vocês eles dão prioridade para falar da água corrente, eles não falam muito da água da chuva, mas a erosão da chuva a gente sabe que ela é uma erosão pluvial, certo? E aí nós temos aqui, vamos falar primeiro do intemperismo. Intemperismo quando eu tenho o desgaste da rocha provocada por questões físicas ou químicas. Como assim intemperismo físico? O intemperismo físico ele é explicado pela mudança de temperatura. Se eu tenho um lugar que ou de uma estação para outra, ou de um dia um período do dia para o outro, por exemplo, deserto Saara. Deserto Saara de dia 50 graus, à noite 0 graus. Ou seja, a rocha dilata com o calor durante o dia, esquenta, dilata, à noite resfria, contrai. Essa dilatação e essa contração faz com que a rocha perca sua resistência e ela frature, quebre em pedaços menores, tá? Então esse é o intemperismo físico. Não muda a composição, a estrutura da rocha, só vai mudar o tamanho, os pedaços, até chegar em granulações bem pequenas. Então esse é o intemperismo físico. Já o intemperismo físico tem mais uma outra possibilidade. Se a água entra em uma fratura de rocha, e aí você tem essa rocha tá cheia de água infiltrada em suas fraturas. E aí a temperatura baixa muito e essa água congela. A água quando congela, ela ocupa mais espaço. Então ela vai fazer força e vai quebrar a rocha pelo volume do gelo que se formou entre as suas fraturas. Isso também é intemperismo físico, tá? A mudança de temperatura da água fez com que ela se expandisse, congelou e expandiu, quebra a rocha onde ela estava dentro, onde ela estava infiltrada. Intemperismo químico, você tem uma reação química que vai alterar aquela rocha. Vai alterar o tamanho, vai alterar a composição, a estrutura dela. E aí esse intemperismo químico ele pode ser por ação de algum produto orgânico, de algum animal, ou de algum produto orgânico vindo de alguma planta, ou ainda a própria água diluindo a rocha. Lá no intemperismo físico tem mais uma possibilidade, tá? Se uma raiz de uma árvore
penetra numa fratura de rocha, a raiz cresce e quebra a rocha, também é intemperismo físico. Agora, se essa raiz gruda na rocha e começa a extrair minerais dela para sua sobrevivência, alterando a composição mineralógica, vai ter também desgaste através do intemperismo, que é chamado de químico-biológico, tá? Então, o intemperismo químico altera, sim, a estrutura, altera a composição, tá? Sobre a erosão, nós temos erosão de água, a de rio, que é chamada de fluvial, a do mar, que é chamada de marinha, a da chuva, que é chamada de pluvial, tá? E aí, ali na página 19, fala de enxurradas e torrentes. Na verdade, enxurrada é aquele volume grande de chuva, de uma chuva mais forte, que sai arrastando a camada de solo e sai arrastando os pedaços também de rocha, tá? Essa enxurrada, ela forma primeiro cavas menores, que são chamadas de ravinas. Quando essas ravinas, essas valas, começam a pegar um tamanho maior, são chamadas de vossorocas. Esse material sendo carregado, esse solo sendo carregado pelas enxurradas, dão origem então às ravinas e depois às vossorocas. É um processo natural, porém é agravado quando você tira a vegetação de cima para fazer agricultura, para fazer pastagem. Você pode acelerar o processo de ravinamento ou o processo de surgimento de vossorocas, tá? Desmatamento, essas coisas assim, acelera o processo de vossoroca. Quando eu falo de enxurrada, é esse volume. Quando tem enxurrada numa montanha, a gente chama de torrentes, tá? Que é o que está na página 19. Os deslizamentos de encostas é quando o material da montanha se solta e acaba sendo arrastado para baixo, tá? Na página 19, nós temos ali no finalzinho os rios. Lá na página 20 fala que a erosão feita pelos rios é a erosão fluvial, tá? Ele é um grande... ele altera muito o formato do relevo, porque o rio ele transporta material. Ele faz as três coisas, né? Ele arranca o material quando ele passa, faz a erosão. Ele transporta o material e depois ele solta o material, acumulando ele e dando origem ao novo formato de relevo também. Aonde que o rio libera o material? Nunca no seu começo, nunca na sua parte superior. Ele libera na parte média ou na parte inferior, que a gente chama, que é no final do rio, na parte senil do rio, tá? Quando o rio vai liberando material, que vai formando alguns acúmulos de materiais, ele mesmo pode arrumar um obstáculo para ele passar. E aí, formando esse acúmulo de material, que ele não consiga mais passar, ele vai contornar e vai dar uma volta. Essa volta que o rio faz para desviar de obstáculos, essa curva que o rio faz para para fugir dos obstáculos, né? Olha aqui, ó, essas alças que o rio faz para poder vencer os obstáculos, são chamados de meandros. Quando é um meandro, é uma volta que o rio faz para desviar de um obstáculo, tá? A erosão pelas águas oceânicas é chamada de erosão marinha. Na verdade, a gente chama de vagas. Vagas são as ondas, tá? Não é vaga de automóvel, tá? As vagas, as ondas, elas vão se chocando contra os costões, contra as rochas, num processo abrasivo, e vai desgastando a rocha, tá? Então, e ainda o oceano faz também a mesma coisa que o rio. Ele faz a erosão, ele arranca um pedacinho, ele transporta e ele acumula, tá? Então, tem o processo do arrancar da erosão, do transportar e do liberar o material, acumulando esse material em alguma área. Esse acúmulo ele pode acontecer dando origem à praia, à restinga, que são as bordas ali onde a gente costuma apanhar sol, e a gente tem a restinga e tem a rampa ali que é a praia. O pessoal fala mata de restinga. A mata de restinga é uma mata que está em cima da restinga. A restinga é justamente esse cordão de areia que fica na borda ali da praia, tá? Nós temos a praia e tem um acúmulo de areia ali que forma esse cordão de areia ali, é chamado de restinga. A vegetação que está em cima é chamada de vegetação de restinga. Então, a restinga é aquele acúmulo de areia que tem ali, tá?
Quando você tem o mar vai lá e faz a erosão, transporta e vai acumulando material de uma forma que esse acúmulo de material conecte uma ilha a um continente, a gente chama de tómbulo, tá? Algumas pessoas, eu nunca estudei para ver se é verdade ou não, mas ali a ponta do papagaio, o pessoal disse que era uma ilha e que acabou conectando no continente. Não sei se é verdade, mas se for esse material que conectou ali a ponta do papagaio, a parte continental, é chamado de tómbulo, tá? Então, o tómbulo é o material acumulado pelo erosão, transporte e deposição das águas marinhas, formando a conexão entre as ilhas e o continente, certo? A erosão do vento é chamada de erosão eólica. A erosão eólica acontece por duas formas ali, ó, deflação ou corrasão. Não é corrosão não, tá? O nome é corrasão, que é um processo abrasivo também. O que é a deflação? A deflação é fácil. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. O que é? É o vento soprando o material e transportando para outro lugar. Para quem acha que o vento não faz grandes mudanças, é só você observar as mudanças que as dunas, né? Olha, você vai num verão numa praia, tem dunas de um formato. Você vai no outro verão, tá tudo de outro jeito, né? E a corrasão, o que é? A deflação é o varrer do vento. A corrasão é quando o vento pega um grão e sopra contra outra rocha. A batida desses materiais lá na rocha vai fazer com que você tenha o que a gente chama de corrasão. O sedimento que o vento lança contra a rocha vai arrancar outros lá, tá? Então, o vento sopra, bate lá na rocha, joga grãozinhos contra a rocha e isso vai provocando uma abrasão, um desgaste. É chamado de corrasão, tá? Lá na página 21, fala que esse transporte desse material pelo vento pode dar origem a dunas ou aos loess. Loess, na verdade, também é um acúmulo de solo feito pelo vento, tá? Que mais? Quando é que o vento para de transportar? Quando ele encontra algum obstáculo. Ou o obstáculo de alguma rocha, ou que ele encontra alguma vegetação que segura, aí é que ele vai parar o movimento dele, tá? Por último, para a gente encerrar por hoje, as geleiras, que é a erosão glacial. A erosão glacial, na verdade, quando você tem um período mais quente, começa a soltar blocos de gelo. Esse bloco de gelo, no caminho dele, ele vai deslizando e ele vai escavando, né? Então, a movimentação desse bloco de gelo, ele escava, né? Ele arranca rochas, solo e também transporta e também acumula, tá? Esse formato, esse gelo, ele vai tender a escorrer pelas partes mais formando uma vala, né? Esse escavar contínuo vai dar origem aos fiordes, né? Que são, na verdade, os vales feitos pelo degelo, tá? Então, ali na página 21, ó, a erosão glaciária ou glacial é verificada pela movimentação de geleiras que vão escavando o relevo por onde ela passa, formando os vales em forma de U, circos, que é mais ou menos o mesmo formato dos fiordes, e rochas encarneiradas. Essas rochas encarneiradas, ela vai ficar cheia de curvinha, de saliências. A gente fala muito do mar encarneirado, né? Quando o mar tá lisinho, ou quando o mar tá com algumas ondas que fica esbranquiçado lá, que a gente fala que são encarneirados. Então, as rochas encarneiradas, elas ficam com alguns relevos de curvinhas, assim, também, pelo passar da geleira por cima, tá? E a geleira vai arrastar esse material e vai liberar numa outra parte. Aonde tem o acúmulo desse material arrastado por geleiras, esse material depositado pelas geleiras recebe o nome de moraina ou morenas, tá? Lá na página 21, lá em cima, lá, ó, no finalzinho ali, ó, a acumulação do material feito pelas geleiras vão dar origem a um depósito de material de diversas granulações, porque a geleira quando passa, ela arrasta grãozinho, matacão, rochas enormes e vai liberar. Quando é que ela vai largar? Quando terminar a declividade ou quando ela derrete, aí ela libera esse material que vai se acumulando e formando as morainas ou morenas. A parte de solo a gente não vai ver hoje, porque não vai cair na prova, senhoras e senhores. Vocês têm 7 minutos, na verdade eu não sei se vocês têm aula depois da minha, mas eu estou aqui à disposição de vocês
para ficar até um tempo maior para a gente tirar dúvidas. Tá? Eu não tenho limite hoje de ter que parar 9h40, não. Se vocês não têm aula, a gente pode até ficar um pouquinho mais para esclarecer dúvidas, principalmente desse último material que a gente viu agora. Temos dúvidas? Como é que a gente está? Vocês estão aí? Eu fiquei com dúvida. Eu estou. Eu fiquei com dúvida na questão 20, da 5A, primeira aula. Ah, tá. É o Kaique que tá falando? Não. É. Só segura então um pouquinho, Kaique, que eu já volto lá. Alguém tem alguma dúvida expressiva, alguma coisa que queira conversar sobre o que a gente viu agora? Sobre o que a gente viu agora? Não? Vamos dando uma olhadinha no material enquanto eu vou olhar essa questão do Kaique. Kaique, volta pra falar pra minha página de novo, por favor. Kaique? Questão 20, página 16. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha nela. Enquanto isso, pessoas, vão dando uma olhadinha no material, vão dando uma olhadinha nos textos. Meninos que estão com uma notinha mais assim, né? Não abandonem, não. Tenta dar uma olhadinha no conteúdo pra gente ver o que ficou faltando, tá? Esse do Nepal de 2015 foi aquele que matou os brasileiros, o pessoal aqui de Criciúma, Kaique, esse terremoto. Não li ainda o texto, comecei a ler, né? Foi em Nepal, lá na região do Himalaia, que acabou provocando um monte de avalanche, que soterrou os abrigos que ficam no caminho, né? E aí tinha um pessoal aqui de Criciúma que tinha ido para lá. E aí teve um empresário criciumense lá que morreu. Depois de uns 2 anos, os amigos deles voltaram lá em homenagem a ele, né? 7.8, isso ocorre porque Nepal situa-se na região de maior atividade sísmica do mundo. Basta olhar, tá? Himalaia é na região justamente do cavalgamento lá, né? Deixa eu ver aqui. Sobre a formação geológica do planeta, vai afirmar. Deixa eu ver. Qual que é a tua dúvida sobre aqui o conteúdo? Você discorda de alguma resposta? É isso, Kaique? A 16 e a questão do rígidas na 01. Tá. As placas tectônicas são bastante rígidas. Sim, quando eu falo placa tectônica, são a crosta, tá? Ela é rígida mesmo. Por isso... Mas é que eu pensei assim, a partir do momento em que eu tenho formações de montanhas, que eu tenho dobramentos, rígido, eu não sei se seria uma palavra boa para descrever isso. Mas a crosta é parte rígida. Na verdade, é por causa da força. Pensa comigo assim, ó. Quando a gente fala de movimento de terremoto, de sismo, por exemplo, né, um sismo de 7 graus, como foi esse 7.8, como foi esse lá do Nepal, você tem que imaginar, você viu as imagens da região lá do Líbano, quando teve aquela explosão ali agora recentemente do nitrato lá de amônio, né? Você viu que aquela explosão gigantesca, o epicentro ali onde ocorreu, o pessoal que analisa sismos, ele falou que deu um tremor de em torno de 3 graus. Olha, pela magnitude da explosão, nós tivemos um tremor de 3 graus, né? Que foi um tremor muito curto, fração de segundos, e de 3 graus. Agora imagina qual é a energia desprendida para você alcançar um terremoto de 7 graus,8. Ela é capaz, então, de dobrar, sim, a crosta, tá? Porque tem esse movimento também, ele forma um atrito que aquece. Nessa movimentação de empurre, tem concentração de energia, tem aquecimento, tem a rocha que se torna mais maleável, por causa da energia concentrada ali. Tanto que ali surgem, inclusive, rochas metamórficas. Mas a gente considera essa crosta rígida, sim. A rigidez, ela não quer dizer que não possa ter dobramentos, que ela não tenha oportunidade de dobrar. É claro que se ela fosse mais maleável, ela dobraria muito mais, né? Mas a rigidez da crosta não é o suficiente para não gerar dobras,
tá? Ainda mais, e são dobras, não são dobras pequenas, né? A gente imagina assim, uma rocha, se eu dobrar, ela vai quebrar. São de territórios enormes, são áreas de quilômetros sendo dobradas, tá? Então não é uma dobra pequena, não é uma área pequena, não é uma rocha pequena, são territórios enormes. Se eu pensar numa barra de ferro gigantesca, né? Ela vai ter um dobramento, uma maleabilidade, dependendo da energia que é desprendida, tá? E ainda pela concentração de energia, você começa a ter a maleabilidade e ter aquecimento também. Essas rochas que estão na área de choque de placas, elas sofrem altas temperaturas e alta pressão. Por isso é que forma, junta as duas coisas, a pressão e o calor, aí é que você vai ter o dobramento, tá? Então ela é rígida sim, mas com o cenário que ela está ali, ela vai ter pressão e calor, ela vai se tornar mais maleável. Ali é onde está acontecendo essa concentração de energia, tá? Pressão uma sobre a outra. Por isso que a gente tem os empurres, né? Por isso que a gente tem uma outra, tá? As placas tectônicas são bastante rígidas, por isso exerce pressão uma sobre a outra, originando assim vulcanismos e tsunamis. Vulcanismos e tsunamis. Aqui, essa questão está bem mal formulada, na verdade, né? As placas tectônicas são bastante rígidas, por isso exerce pressão uma sobre a outra, que gera os terremotos, que uma empurra a outra. Os terremotos podem fraturar a crosta, que pode dar origem a vulcanismo, né? Se o terremoto for embaixo da água, pode gerar tsunami. Na verdade, essa questão no 01, ela não está bem escrita, ela não está bem detalhada, tá? Porque assim, se você tem duas placas sob pressão, você pode originar terremoto, que pode ser tsunami se for no meio do mar. Pode gerar vulcanismo? Pode, porque você acaba fraturando a crosta e tendo abertura da crosta para surgir o vulcanismo. Mas ela não está bem clara, não, tá? Realmente, assim, tu tem razão de reclamar dela, tá? Não quer dizer que ela está de todo errada, mas ela não fica clara, tá? Ela não tem nenhuma informação errada, mas ela não fica clara. E aí, tu já imaginou que a 16 estivesse certa, é isso? Sim. E não tá. A 16, a litosfera é a camada rochosa que cobre a Terra. Não tá certo. No gabarito, tá? não. É a número 20. Não, mas a litosfera é a camada rochosa que cobre a Terra. Essa resposta tá correta. Você chegou a olhar na internet e essa resposta em outras fontes, ô Kaique? Não. Não, eu só fiquei pelo gabarito apostila, mas eu vou dar uma olhada agora. Eu vou. Alguém tem. Deixa eu só ver se alguém tem alguma dúvida além dessa. E eu já vou puxar também ali na internet ver se tem. Eu não sei se essa resposta pode estar. Acho que o gabarito dela tá errado, tá, Kaique? Assim como o gabarito da última apostila também estava errada. Alguém que está na sala tem mais alguma dúvida ou o prof pode se atentar a essa questão por enquanto? Pessoal? Sem dúvidas, professora. Por enquanto, sem Pode dúvida. adicionar essa questão mesmo, professora. Então, deixa eu dar uma olhadinha nela, porque eu tô achando que o gabarito dela não tá correto, não, tá? Deixa eu ver aqui. A gente explica desde o 6º ano que a litosfera é a camada rochosa. Só um pouquinho, deixa eu ler ela direito de novo. Peraí. Que cobre a Terra, esse cobre ali é que não, né, que faz parte da Terra, só se for por isso, mas é muito de interpretação de texto, né? Ela faz parte da Terra, entendeu? Ela não cobre a Terra. Porque, por exemplo, a atmosfera é a camada de ar que envolve, que cobre a Terra. Professora, eu achei aqui um arquivo em PDF da Coperv, que é o oficial do gabarito, e diz que é a 2, a 16 e a 64. 2, 16 e 64. Isso. A 01 não seria e a 16 estaria incluída. Kaique, então aí as tuas dúvidas lá A questão número 1 lá, que é justamente pelo fato de as duas placas se chocando, elas causariam terremotos e não vulcanismo, né? Pode até ocorrer com um terremoto, fratura na crosta, que surge vulcanismo, mas vai dar origem a terremoto e não a vulcanismo. E vai dar origem a tsunami se o terremoto for embaixo da água. Então, a número 1 ali não é mal formulada, a verdade, né? E a 2
As placas tectônicas estão em constante movimento e vários terremotos são ocasionados pela energia liberada do choque, tá? A 2 tá ok. E a 16 é como a gente sempre viu, né? Apesar de que aquela palavrinha cobre ali é esquisita, né? Na verdade, a litosfera é a camada rochosa que faz parte da Terra, mas tá correto. Eu não usaria o termo cobre, tá? Eu usaria que a litosfera é a camada da Terra, é a camada rochosa da Terra, né? É como se tivesse a Terra e tem uma camada por cima dela, né? Então, mas mesmo assim, mas tá certo. Então, a dúvida tá tirada, Kaique. A tua 1 lá que você tava em discordância, tá errada mesmo. E aí a 2 tá certa, a 64 tá certa e a 16 tá certa. Apesar de que eu volto a repetir, tá? Eu não expressaria dessa forma, né? Não dá uma sensação em vocês assim, ó, de tem a Terra, em volta dela tem alguma coisa cobrindo, né? E, na verdade, a litosfera faz parte da Terra, ela é uma camada da Terra, né? A atmosfera, a gente fala que envolve a Terra, que cobre a Terra, mas eu diria que a litosfera, ela é uma camada da Terra, né? Mas, de qualquer forma, tá ok, então. Então, é 2, 16 e 64, né? Certo? E a número 1? Entendi, obrigado. E a número 1, se em vez de ele colocar ali, ó, vulcanismo e tsunami, se ele tivesse colocado terremoto e possível tsunami, se acontece no fundo oceânico, aí tudo bem, tá? Que mais, pessoas? Vamos lá. Pessoas? Mais nada? Meus queridos, agora são 9h40. Esse é o horário finito da aula de vocês, mas eu não tenho aula agora depois de vocês. Então, eu vou ficar aqui, se alguém quiser ficar mais uns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, tiver meio envergonhado de falar, às vezes o pessoal tem mais encabulado, não tem problema. E a prova de vocês é a partir das 14 horas, tá no sistema. Aí eu vou colocar o link. Aí eu tenho que fazer uma enquete aqui com vocês, olha só. Os professores têm feito as provas de vocês pelo Clipe Escola. E eu gosto mais do Google Forms. Então, Concordo com a professora. Aí, Concordo assim, com a professora. se eu colocar o link lá no WhatsApp de vocês, quem não gosta de fazer pelo celular, é só copiar o link, mandar para o e-mail, abrir no computador e manda a ficha do mesmo jeito, tá? Certo, pessoas? Só se atentar assim, ó, aquelas 2 questões no começo lá, que eu coloco para vocês lá, para colocar as 3 primeiras lá que estão separadas por seção. Vocês prestaram atenção que eu faço 2 sessões, né? Abre uma sessão que são os dados de vocês, que é nome, turma e e-mail, para se eu precisar dar algum retorno para vocês, né? E abre uma sessão que é só de questões. Então, eu estou querendo conversar com vocês justamente para que a gente, assim, ó, às vezes eu estou fazendo coisa que eu acho que está facilitando a vida de vocês e está empatando a vida de vocês. Porque, para mim, o Google Forms ele é muito prático, mas eu também tenho que pensar no lado de vocês. Então, a professora pede assim, ó, eu coloco lá em letras garrafais, né? Coloca seu nome completo, até porque nós temos, assim, ó, 2 turmas. Então, para que não haja dúvida de nota... mas assim, a professora sabe que eu sou a única Maria da... Não tô... É só um exemplo imaginário, né? Vamos imaginar que eu sou a única Maria da 3M. Mas eu tô falando 3M... 3M e 3EMA juntos, entendeu? Então, tem um capricho de colocar o nome de vocês completo, porque a hora que eu bato o olho lá e eu vou botar a nota no meu diário para depois passar pro sistema, eu olho o teu nome completo lá e já jogo tranquilo. Então, tem um capricho assim, ó. Colocar realmente o e-mail de vocês, porque eu preciso... cuidado no digitar o e-mail para estar correto mesmo, porque se eu precisar dar uma entrada lá e mandar para vocês alguma coisa, tá ok. O nome completo, eu bater o olho e saber que é você. E a turma, na verdade, assim, ó, são 3 questões que eu boto como obrigatória. Vocês vão ser obrigados a preencher, mas o meu pedido é preencham realmente de forma correta, com cuidado, para facilitar o meu lado de vocês. E aí depois... Cuidado com 2 coisas com as questões lá. Lê a questão inteira antes de selecionar a resposta, porque é muito prático selecionar a resposta, vai no ímpeto, né? Vou de qualquer jeito, né? Calma, vai lá, olha, tenta fazer preliminatória, dá uma olhada na tua apostila, tenta responder de forma correta, tá? E cuidado na hora de enviar assim, ó. Eu fui fazer uma prova esses dias na psicologia e eu acabei colocando tudo certinho lá, digitei tudo certinho, e na hora que eu corri o cursor por cima, sei lá o que eu fiz,
que uma das questões eu mudei a opção de escolha e deu enviar. Me deu uma raiva assim, ó, porque era uma questão bem boba, que eu tinha certeza que tinha acertado. E quando eu vi, foi eu mesma que fiz essa mudança. Então eu vou pedir para vocês assim, ó, tomem cuidado na hora de enviar, ver se está tudo ok e depois dar o enviar, certo? Se der algum Professora, problema... uma coisa que... Opa, pode falar? Uma coisa que acontece comigo no Clip Escola fazer é que às vezes eu preencho tudo, aí algum professor posta a sala de aula do outro dia e o meu aplicativo ele reinicia. Aí depois eu tenho que abrir de novo e botar todas as respostas lá de novo. Ah, sério que dá esse bug? Porque não tem um risco disso acontecer. Professora, o Clip Escola não funciona. Tá, me diz uma coisa, só me diz uma coisa, se no meio do processo que você está executando a prova, se alguém mexer no sistema para cadastrar alguma coisa, ele buga o teu processo lá, é isso? Tipo, tá fazendo a prova e o professor manda, tipo, que a gente recebe a notificação dos clipes que são as aulas. Aí, se a gente recebe a notificação enquanto tá fazendo a prova, o aplicativo reseta. E aí a prova é zero. Tipo, não zero, mas ela apaga tudo que a gente fez. Ah, que droga. Então, assim, ó, podemos continuar da forma que a gente tá fazendo? Ótimo. Devemos, na verdade. Aí, assim, ó, se alguém, assim, ó, tá se sentindo, assim, ó, desconfortável, porque não tá conseguindo, porque não sabe mexer no Google Forms, porque tem algum problema, me puxa no privado lá e a gente conversa, a gente tenta achar uma solução, tá bom? Então, a prof hoje, a partir das 14 horas, coloca a provinha de vocês lá. O primeiro que abriu, gente, deu pau de alguma coisa, já berra lá no WhatsApp, assim, ó, professora Deise, deu uma zica lá, tá? Porque, assim, eu tento fazer todo o cuidado. A gente tem, quando cria o processo do Google Forms lá, abre 3 abas com diversas perguntas para a gente sobre o formato que a gente quer. E aí a gente faz isso N vezes e uma hora vai com uma coisa errada. E se aí o primeiro berrou, eu já vou lá e já conserto. E aí não tenho que cancelar aquele Google Forms para criar um outro, tá? Mas eu acredito que já estive olhando ele ali com... Oi, oi. Oi? Olá, meus queridos do terceirão, hein? A nossa aula foi encerrada ali, mas se alguém tiver ainda alguma dúvida, pode perguntar aqui pelo WhatsApp, tá bom? E às 14 horas eu libero a avaliação de vocês, tá?